Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético. Sejam todos bem-vindos para mais um devocional aqui às 4h12, no mesmo canal, no mesmo lugarzinho de sempre. Amém? Sejam todos bem-vindos. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Que madrugada poderosa. Isso aí, gente. Firme na madrugada. Jesus está voltando, tenho certeza disso. Jesus tem levantado muita gente para buscá-lo, para pregar a palavra. E eu tenho certeza que Jesus está voltando. Jesus está às portas. Então vamos nos posicionar com força. Amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Como que está o seu coração hoje? Hoje é quinta-feira, dia 19 de fevereiro, dia 2 de Adar. Ontem eu falei sobre o mês de Adar, amém? O mês profético, o mês onde Deus está encerrando todos os ciclos para trazer o novo dele. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Já profetizo sobre o seu dia, um dia de portas abertas, um dia extraordinário, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia carregado e cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar um tema que eu acredito que é extremamente necessário. Aproveitei o gancho dos dons, eu preciso falar de algo que é extremamente importante, que é discernimento de espírito, amém? Queridos, ontem, a minha mãe me deu uma notícia muito triste, na verdade quem me deu foi meu irmão. A filha de uma amiga da minha mãe tirou a sua própria vida na noite que virou para o mês de Adar, Então, uma moça, recém-formada médica, com uma vida toda pela frente, ela acordou de madrugada, subiu em cima de uma caixa de água e se atirou de lá. Aqui, até minha mãe tá aqui, ó. Então, vamos cuidar com muito amor daqueles que não estão bem, aqueles que, eu orei essa madrugada contra o espírito de morte, orei essa madrugada contra o espírito de suicídio, nós oramos nessa madrugada, então nós sabemos que, o que acontece? Virou o mês, lembra que eu falei para vocês ontem? Leviatã vem com pensamentos, vem com força, certo? Vem com muita força. Então a gente precisa blindar nossa casa, blindar nossa mente, ore pela sua casa, blinde a sua mente, blinde os seus filhos, esteja como sentinela, tá dentro da tua casa, fala, Senhor, sela minha casa com o sangue de Jesus, Então assim, vamos orar. Se você souber de alguém que precisa de uma ajuda, precisa, alguém que não tá tentando desistir da vida, pede para ir na casa dessa pessoa, fala, eu posso ir fazer uma oração, queridos? Às vezes essa oração, tá? Vai ser o divisor de águas. Então, se posicione. Não deixa ninguém que está perto de você ficar sem uma oração. Fala, deixa eu ir na casa dessa pessoa. Mas ela não vai receber ninguém, mas eu vou. Eu vou lá. Nem que a pessoa não te receba, mas você ora com a mão na porta, no quarto, mas faça algo, certo? A atmosfera esses dias, é igual a que a Marta colocou, a atmosfera não está normal. Vou perguntar para você, quantos pensamentos de desistência, de desânimo você teve? Principalmente quando estava chegando para entrar no mês de Adar. Janeiro estava ok, mas entrou fevereiro, ali perto dos dias de carnaval. Você não ficou com a mente atribulada? Ficou cansado? Ficou ou não ficou? Um desânimo, porque a atmosfera... Gente, uma coisa é a guerra no seu campo espiritual. Nós temos um campo espiritual, todo mundo tem.
Uma coisa, lembra que eu falei? Uma coisa é você revidar os balões de água, outra coisa é você revidar a chuva. Então, quando eu falo para vocês de atmosfera, eu tô falando de como se fosse uma chuva. Então, para você se proteger, como que se protege? Blindado. É com guarda-chuva, é com capa de chuva, certo? Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque este mês, tá? E aí, o que acontece dentro do Brasil? Se aquilo já vinha de forma, né, forte sobre o mundo, porque a gente, quando fala de um trono da maldade, nós estamos falando de uma influência que vem sobre o mundo. Agora, quando a gente tem uma nação que teve muita promiscuidade, muita obra de feitiçaria, se você olhar aí, o tanto de macumba, tem pessoas que abrem os enredos lá, os carros alegóricos com obras, com rituais. Isso, aquilo que você vê ali na televisão, mas e o que você não vê? Aquilo que é feito com sangue, e aquilo que é feito, você tá entendendo? Certo? Então, queridos, eu quero que você se posicione, que você ore, tá? Existe uma atmosfera maligna agindo esses dias. E é uma atmosfera de desistência, é uma atmosfera de opressão, é uma atmosfera de desânimo, é uma atmosfera que qualquer coisa te desanima. Qualquer coisa te desanima, qualquer coisa. Mas você vai orar, vai fazer uma oração de guerra dentro da tua casa, tá? Isso é por causa de histórias como essa que eu tô contando pra você, né? Essa fatalidade que aconteceu ali, muito perto, né? Da nossa família, a filha de uma amiga da minha mãe, né? Minha mãe tá acompanhando ela. Então é por causa dessas coisas que eu falo pra você. Se posiciona, coloca a sua cara. Vai falar de Jesus, vai falar do amor de Cristo, abre uma live, vai gravar um vídeo. O que você está esperando? Tem gente que pode ser alcançada e a vida, o destino dessa pessoa pode ser transformado. Então, querido, se posiciona pelo amor de Deus. Se posiciona pelo amor de Deus. Amém? Se posiciona. Ah, mas ainda falta. Então alinha a sua vida. Posiciona o que tem que ser posicionado. Alinha o que tem que ser alinhado. Amém? É muito sério isso. A Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então não vamos perder tempo, vamos fazer. Eu prego para vocês todos os dias. É fácil? Não. Eu já pensei em desistir várias vezes. Mas eu sei o que essas lives têm provocado na vida de muitas pessoas. Eu sei o que a oração da madrugada causa. Eu sou um instrumento de Deus, mas é Jesus que faz. Então, mas para Ele fazer, eu preciso me posicionar. Eu preciso falar, Jesus, aqui, ó, tô falando sim pro Senhor. Eis-me aqui, usa-me. Amém? Então, queridos, se posicione. Se posicione. Amém? Seja uma voz profética sobre a sua casa, sobre a sua cidade, sobre o seu bairro, sobre a sua nação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Amém? Em nome de Jesus, vamos estar orando. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu quero te glorificar, Pai, por essa madrugada estrondosa, onde nós vimos, Pai, o teu agir. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessas madrugadas, por tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, destronado nessas madrugadas, que o Senhor continue nos dando força, que o Senhor continue nos dando sustentação, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu venho clamar, Pai, por esse devocional. Abra os céus de glória, fala conosco, Pai, de forma profética. Senhor Deus, fala conosco de forma poderosa, revela o que tem por detrás da letra, Pai, aqui em Abacuque 1. Pai, hoje eu quero falar sobre discernimento de espírito, Pai, que o Senhor venha trazer, Pai, um devocional, Pai, rico em informação, rico em detalhe, rico, Senhor Deus, em referências bíblicas. Que o Senhor, Pai, venha, Senhor Deus, manifestar a Tua glória. Eu chamo a presença doce e perfeita do nosso querido amigo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu me submeto a você, para que o nome de Jesus, o nome de Deus, a Tua presença seja glorificada. Espírito Santo, nós te amamos e nós estamos com fome da presença de Deus. Nos alinha, Espírito Santo, nos confronta, Espírito Santo. Eu consagro esse dia e cada vida que vai assistir essa live em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Abram comigo em Abacuque, capítulo de número 1, tá?
Glória a Jesus. Abacuque, capítulo 1. Esta mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Então a gente vê que esse profeta recebeu essa mensagem numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos. Olha só, os perversos são mais numerosos que os justos. E até nos dias de hoje, os perversos são mais numerosos que os justos. E com isso a justiça é corrompida. Agora, isso aqui é a queixa de Abacuque. Agora vamos ver a resposta do Senhor. Observem as nações ao redor e olhem e admirem-se, pois faço algo em esses dias. Algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmo o que é certo. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos e mais ferozes que os lobos ao anoitecer. E seus cavaleiros atacam, vindos de longe, como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajuntando prisioneiros como se fosse areia. Zombam de reis e príncipes e desprezam todas as suas fortalezas. Constroem rampas de terra. Contra seus muros as conquistam. Passam com rapidez e com o vento desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Olha só, os babilônios têm como Deus a sua própria força. E uma das coisas que eu quero que você entenda é que nós não devemos enxergar nossas qualidades, a nossa força, a nossa influência como algo relevante, porque isso para Deus não significa nada. Queridos, às vezes que Deus mais me usou genuinamente foi nos dias que eu mais estive fraca emocionalmente, mais estava, sem vontade, sem ânimo. É aí que você vê a glória de Deus se manifestar, para que você entenda que não é na sua força, não é na sua influência, não é na sua habilidade, mas é no nome dEle, na glória dEle, na presença dEle que todas as coisas operam. Então, olha só, pois tem como Deus sua própria força. Então, é nobre você ter força para executar alguma coisa? Sim. É nobre você ter habilidade? Sim. É nobre você ter vantagem porque você é talentoso numa área? Sim. Mas você não pode se apoiar nisso, porque a sua força tem que vir do Senhor. Amém? Agora, a segunda queixa de Abacuque. O Senhor é o meu Deus, meu santo, tu que és eterno. Certamente não planeja nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar, como castigo por nossos pecados. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros. Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles. Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos. Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie. Seres fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes, enquanto eles se alegram e festejam. Então, eles oferecerão sacrifícios e suas redes e queimarão incenso diante delas, dizendo: essas redes nos enriqueceram. Deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? Aleluia. Aí aqui,
Vamos só continuar essa parte para finalizar. Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa. E aí amanhã a gente vai ler tudo o que diz no 2, tá? Então aqui a gente está vendo a queixa de Abacuque e a resposta de Deus, e depois a queixa de Abacuque de novo. Então, Abacuque inicia o livro com clamor, né? Ele vê violência, ele vê corrupção, ele vê injustiça, ele vê a opressão acontecendo, que estava dominando o povo, certo? E aí, ele fala, Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso? Até quando? Então, Abacuque está clamando, né? Senhor, olha essa violência, até quando essa injustiça, até quando a corrupção vai prevalecer? Olha, Senhor, o justo está sendo oprimido. E é isso que a gente vê nos dias de hoje, certo? Então, a gente vê que muitas coisas estão acontecendo e a gente fala, Deus, até quando o Senhor vai permitir isso? Senhor, por que tanta injustiça, tanta corrupção acontece no mundo, tá? E uma coisa que a gente deve aprender com Abacuque, a gente não deve ficar calado, a gente deve o quê? A gente deve se posicionar. Senhor, até quando? Faz essa justiça, Senhor Deus, desce, vem com teu bálsamo, transforma esse povo. Então, a gente deve clamar. E eu vou falar uma coisa aqui, vou dar uma chave poderosa para você. Você só vai conseguir ter autoridade em outra nação se você orar por essa nação. Você só consegue ter autoridade sobre um território todo se você ora por esse território. Você só consegue ter autoridade sobre o globo da terra se você ora e você paga um preço por esse globo da terra, tá? Então não adianta você querer ir em outra nação e exercer autoridade espiritual se você não tem uma vida de interceder, você não ora por essas pessoas, você não ora por essa nação. Isso é muito sério que eu estou falando para você, tá? A gente só adquire autoridade, tá? Uma vez que nós guerreamos por territórios. A gente só adquire autoridade numa nação, num estado, né? Sobre outro local, uma vez que você é um intercessor. Nós precisamos aprender sobre isso, tá? Isso aqui é muito sério que eu tô falando para vocês, certo? E aí Deus responde, né? Abacuque, dizendo que ele já tá agindo, certo? Mas ele vai fazer algo que vai surpreender o profeta. Certo? Então ele está falando que levaria os babilônios, tá? Que é um povo cruel e arrogante, como um instrumento de juízo contra Judá. Então muitas vezes Deus usa pessoas difíceis, Deus usa o próprio inimigo, Deus usa algo para trazer correção, para trazer juízo. Então muitas vezes, olha o que Deus está falando. Abacuque, eu vou usar os babilônios contra, né, o povo de Judá. Eu vou usar os babilônios como uma ferramenta de juízo. E aí às vezes você fala, Deus, por que essa pessoa me persegue tanto? Deus, por que acontece tanto? Será que Deus não está usando essa pessoa para forjar o seu caráter? Será que Deus não está usando essa pessoa para trazer alinhamento sobre você? Amém? Às vezes pode ser isso, tá? Eu já vi Deus fazendo muito esse tipo de coisa. Usar alguém para forjar você. Usar alguém porque se você às vezes não tem uma força antagonista, você não vai para frente, você não consegue deslanchar, você não consegue ir. Então, muitas vezes, é necessário que Deus levante uma força antagônica, uma força contrária à sua, para poder te impulsionar. Amém? E aí, aqui, depois a gente vê Abacuque reclamando, né? Abacuque reagindo à resposta de Deus, né? Reclamando não, reagindo à resposta de Deus. Então, ele reconhece que o caráter de Deus é santo, mas ele luta, né, para aceitar, né, que um povo mais perverso seja usado para julgar o outro. Então Abacuque não entende, Deus, mas como que se usa um povo perverso, um povo sem integridade, um povo de corrupção para julgar o outro, certo? Né? Então o capítulo aqui termina, né, com o profeta em intenção, esperando uma resposta mais profunda de Deus. Então Abacuque fala assim, Deus, mas como assim que o Senhor usa um povo perverso para julgar o outro povo, certo? Então é isso que o profeta aqui, ele está indignado. Mas Deus, como assim? Como que o Senhor faz uma coisa dessas? Certo? Então, o que eu aprendo aqui com esse trecho? Que nós precisamos, uma vez que Deus fala conosco, nós devemos nos posicionar, tá? Porque Deus pode usar sim. Deus pode usar uma força antagonista para poder te tirar de um lugar, para poder fazer você crescer. Amém? Mas Deus também pode fazer isso falando com você. Mas a gente precisa aprender a ter uma obediência radical. E com muitas pessoas que demoram a obedecer, muitas vezes Deus vai usar o quê? Uma força antagonista.
tá? Uma força antagonista. Então Deus não ignora as coisas. Deus, ele usa tudo ao seu favor. Então se posiciona rápido. Se Deus falou, olha, vai, fica, não vai, faça isso, faça aquilo, faça imediatamente. Amém? Consegue pegar a visão? Consegue entender todas essas coisas? Então é isso que fala em Abacuque, capítulo de número 1. Amém? Glória a Jesus. Eu quero hoje entrar com vocês. Amanhã nós vamos ler o capítulo de número 2. Eu quero hoje falar com vocês sobre discernimento de espírito. Amém? Primeiro, eu preciso trazer algo para você entender. Toda pessoa que começa a orar, a jejuar, a buscar Deus, começa a fluir no discernimento de espírito, tá? O que é o discernimento de espírito? É um entendimento do que está acontecendo dentro desse véu espiritual. O discernimento de espírito, ele vai fazer você discernir o que acontece dentro do âmbito espiritual, certo? De dentro do coração de alguém, de dentro de um ambiente, de um local, certo? Então, todos nós, por si só, carregamos um nível de discernimento espiritual, mas existe, em contrapartida, o dom propriamente dito, aonde nós podemos fluir no discernimento espiritual com muita, de forma muito cirúrgica, de forma muito precisa, amém? Então, como eu já disse para vocês, aonde que está sobre os dons espirituais? Para você que chegou ontem, né? Os dons espirituais, para você que não sabe, está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 7. Algo que você tem que decorar e saber de cor. Aonde que está? 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 7. Nós não vamos ler porque nós já lemos esses dias tudo esse versículo, amém? Eu quero hoje trazer para você sobre o dom do discernimento de espírito, amém? Então vamos lá. O que é o discernimento de espírito? De forma muito clara para você entender. Não é uma intuição do natural, é uma intuição do mundo, é uma intuição que acontece dentro do teu espírito, que você consegue discernir o ambiente espiritual, certo? Não é um julgamento humano, não é um machismo, é o quê? É uma sensibilidade ao que está acontecendo dentro de uma atmosfera espiritual. Pegou ou não? Certo? Deixa eu fixar aqui o que o apóstolo colocou. Isso, certo? Então vamos lá. Então, o dom do discernimento de espírito, ele é um dom concedido pelo Espírito Santo, tá? Aonde nós conseguimos ter a habilidade concedida por ele, pelo Espírito Santo, para o quê? Para entender, porque discernimento também significa entender, para que nos dá a habilidade de entender, identificar, diferenciar a origem das influências espirituais que estão atuando em uma certa situação, em uma certa pessoa, em um certo ambiente. Então, por exemplo, eu falei para vocês, gente, vamos se posicionar. Existe uma influência agindo sobre a atmosfera. Eu tenho conhecimento teórico disso, sim, mas eu também sinto na pele esse tipo de ataque que acontece sobre o globo terrestre, uma vez que o mês, né, judaico, o mês profético muda, nós sabemos que o nível de ataque vai mudar também, e nós vamos aí, né, sofrer ataque em alguma área e nós precisamos nos posicionar, amém? Certo? Conseguem entender isso? Então, o dom do discernimento de espírito, ele serve para a gente distinguir se uma manifestação vem de Deus, se você quiser anotar, ou seja, a gente vai ter o discernimento, o entendimento. Ah, isso aqui procede de Deus. Ah, isso aqui é Deus que está fazendo. Ah, isso aqui é do ser humano. Ah, isso aqui é de um espírito maligno, isso aqui é de um demônio, certo? Então, a gente tem 3 tipos de espírito. O Espírito de Deus, que pode ser a presença do Espírito Santo, o Espírito humano e o Espírito de demônios, tá? Então, eu quero que você entenda. Ou é Deus, ou é o ser humano, ou são demônios. E você precisa, tá, discernir isso daí. Então, o dom vai fazer você o quê? Discernir isso aí. Por exemplo, por exemplo, às vezes a gente discerne o que está ali na intenção da alma daquela pessoa.
é através do discernimento espiritual a gente consegue discernir, porque a alma ela está dentro do ambiente espiritual e os desejos, as emoções, a intenção procede da alma, certo? Então a gente consegue discernir também a intenção, certo? Então vamos lá. É um dom essencial hoje em dia dentro da igreja. Para quê? Para discernir o engano, para discernir as falsas doutrinas, para discernir. Então, por exemplo, quando você assiste um conteúdo e que aquilo ali, você fala, nossa, isso aqui é uma mensagem de Deus, mas tem algo que não bate, tem algo que é estranho. O que está acontecendo? O seu alerta do discernimento de espírito está piscando, falando assim, ó, cuidado, engano, cuidado, alerta, cuidado. Então aí você fala, meu Deus, é interessante o que essa pessoa fala, mas parece que tem algo que não fecha. Não sei, parece que tem algo que... Aí você não entende, mas é o que? O seu discernimento de espírito funcionando ali, amém? Então o discernimento de espírito parece muito com um pressentimento, com uma intuição. Fala assim, nossa, eu tô sentindo algo, hoje eu tô... Nossa, eu tô com o coração, não sei, angustiado. Isso é discernimento de espírito, tá? Isso é o discernimento de espírito, certo? Então, é isso que você vai começar a sentir quando você vê alguma coisa, quando você tá por acontecer alguma coisa, amém? Então, vamos pegar referência bíblica para a gente ver esse dom atuando, tá? Vamos pegar referência bíblica para a gente poder falar com propriedade, amém? Então, só para você entender, vamos resumir rapidinho, discernimento de espírito? É a percepção, é a identificação sobrenatural da fonte espiritual do que está acontecendo ali. É a revelação do Espírito Santo de Deus que está mostrando se é de Deus, se é de demônios, se é do espírito humano, ok? Então vamos abrir comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Eu gosto muito daquela passagem do espírito de adivinhação, o espírito de Pitom. Está em Atos 16:16. Se você puder, abra comigo Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, verso 16, amém? Atos capítulo 16, verso 16. Acharam? Aqui vai mostrar Paulo e Silas, né? Ó, vamos lá. Atos 16, 16. Deixa eu ver se eu posso... Aqui, eu posso colocar. Deixa eu colocar para vocês. Obrigada, gente. Vamos lá. Certo dia, quando íamos a um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro. Então, aqui, Paulo e Silas está indo para o lugar de oração. Então, aqui mostra, ó, por que eles têm discernimento espiritual? Porque é um povo que ora, né? Paulo e Silas indo para o lugar de oração. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que ela está predizindo é verdade ou mentira? O que essa mulher está falando sobre Silas e Paulo é verdade ou mentira? É verdade. Então, aqui há um espírito de engano, mas não está falando o quê? Uma mentira, está falando uma verdade. Então, presta atenção aqui, para que agora você vai entender algo, tá? Olha o que o espírito de adivinhação está falando. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem. Paulo disse para a jovem, não, ao espírito dentro da jovem. Eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E no mesmo instante, o espírito, o demônio, a deixou. Tá? Quando
Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça e no mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados, e eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Então, os donos daquela escrava ficaram com muita raiva, porque Paulo expulsou o demônio daquela jovem escrava que estava ali profetizando, estava ali trazendo as profecias, trazendo as adivinhações dela. Só que eu quero que você entenda uma coisa. O espírito de engano estava falando uma verdade. E qual que era a intenção do espírito de engano? Trazer uma verdade para ter credibilidade. Porque Paulo e Silas estavam ali e Deus estava operando muitas coisas através da vida deles. Então o espírito de engano, ele não vai falar contra, ele pode falar ao favor, para que depois ele venha somar as suas mentiras. Então o espírito de engano pode se sustentar ou a ganhar credibilidade falando uma ou três verdades sobre um lugar, uma pessoa, um ministério, para depois o quê? Para depois, colocar suas mentiras. Amém? Consegue entender isso? Consegue entender isso? Aleluia? Glória a Deus. Então, como que a gente entende o espírito de engano? O espírito de engano é uma pessoa que é usada por Satanás, certo? E como que a gente sabe que é o espírito de engano? Porque não tem um relacionamento com Deus, porque não tem comunhão com Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, principalmente dentro da casa do Senhor. Não é porque essa pessoa está profetizando. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem uma coisa que eu gosto muito de olhar. Eu gosto de olhar. A pessoa, ela pode profetizar certo. Ela pode ter um discernimento certo, mas eu olho para a vida dela. E eu julgo a profecia e o profeta. A profecia, porque aqui a profecia está certa. A palavra está certa. Mas e a vida daquela moça? É uma moça que ela adivinhava para ter ganhos para os seus senhores, ela não tinha comunhão nenhuma. Então, presta atenção. Alguém teve um sonho com você, ainda que for um sonho genuíno, olha para a vida da pessoa. Essa pessoa está alinhada com Deus, essa pessoa tem vida de oração, essa pessoa tem vida de jejum, essa pessoa, ela está remida e lavada no sangue do Cordeiro, você valida essa pessoa como alguém segundo o coração de Deus? Porque eu falo para você, se a pessoa se julga a profecia e julga o profeta também, certo? Tá? Eles queriam exatamente, Daiana, eles queriam ganhar a confiança do povo de Deus. Porque se começa a falar, não, tá falando uma verdade, que Paulo e Silas são homens de Deus, para ganhar o quê? A confiança, certo? Exatamente isso. Então vamos lá. Glória a Jesus. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. A gente tem, outro discernimento de espírito. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir aqui outro? Esse aqui é bem legal. 2 Reis, capítulo 6, verso de número 15. 2 Reis, capítulo 6, verso de número 15. Abre aí comigo. 2 Reis, capítulo 6, verso de número 15. Aleluia. 2 Reis, capítulo 6, verso de número 15. Amém? 2 Reis, capítulo 6, verso de número 15. Aleluia. Vamos lá. Eliseu frustra o exército da Síria, é o subtítulo aqui. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo e ao sair viu que havia soldados e cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Então, olha a cena. Amanheceu. O servo de Eliseu falou, meu Deus, Senhor, olha, tem carruagem, o exército da Síria está todo ali, o que nós vamos fazer agora? Olha o que Eliseu vai falar, não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais que do lado deles. Então Eliseu orou, ó Senhor, abre os olhos dele para que veja, e o Senhor abriu os olhos do servo. Então aqui,
o servo de Eliseu, o ajudante, não podia contemplar o que acontecia no mundo espiritual, somente o que acontecia no mundo natural. Só que dentro do mundo espiritual havia muito mais carruagens, soldados, guerreiros. Os anjos do Senhor eram muito maior que os soldados da Síria, né? E ele viu, olha só, ó Senhor, abre os olhos do servo. E ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Aqui tem uma chave muito poderosa e você só consegue pegar ela se você tem discernimento espiritual. Eu vou dar para você. Existe uma interação que acontece com o homem de Deus ou com a mulher de Deus com a atmosfera espiritual. Então, Eliseu está discernindo o ambiente espiritual e aí ele pede para Deus que abra os olhos do servo para que ele pudesse contemplar e o seu nível de fé pudesse crescer. Amém? E pudesse estar na mesma dimensão de Eliseu. Difícil, mas para ele poder pelo menos acompanhar Eliseu. Mas o que eu aprendo aqui, certo? O que eu aprendo aqui? Que estava pronto, tudo estava pronto, mas precisou uma voz de comando de Eliseu. Tá tudo pronto, mas precisa de uma voz de comando. Você precisa declarar o que será feito. Eu tenho certeza que não foi da imaginação de Eliseu falar: Senhor, faze com que eles fiquem cegos. Isso veio no discernimento espiritual de Eliseu e ele dá uma ordem. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze com que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos conforme Eliseu havia pedido. Então, a atmosfera está pronta. As carruagens estão apostas, mas nós precisamos falar: nós atacamos, nós entramos, nós destronamos, nós quebramos através do nome de Jesus, amém? Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram o caminho errado, esta não é a cidade certa, sigam-me e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu orou: ó Senhor, agora abre os olhos deles, para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Você consegue entender o que aconteceu aqui? Deus cegou eles no entendimento. Eles estavam atrás de quem? Eles estavam atrás de Eliseu, para matar Eliseu. Aí Eliseu direciona eles para Samaria. Aí o rei de lá pergunta: o que é para nós fazer? Para nós matarmos ele? Não, dá comida e manda eles de volta. Depois disso, os sírios viram o quão poderoso é o Deus de Israel. Amém? Então eu quero que você entenda, você precisa da voz de comando. Aqui nós vemos um discernimento espiritual aguçadíssimo. Eliseu está vendo as carruagens, os exércitos de anjos, mas o jovem que acompanhava Eliseu não estava vendo nada disso. Não estava discernindo nada dessas coisas. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Deus está tudo pronto, mas nós precisamos dar uma voz de comando. Nós precisamos declarar o que Deus está pedindo para a gente declarar. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. Deixa eu ver aqui outra passagem. Já falei da jovem com espírito de adivinhação. Por exemplo, quando Ananias e Safira
mente, ali há o quê? Um discernimento de espírito também. O discernimento de espírito acontece que, né, acho que é Pedro, ele discerne o quê? Que eles estão mentindo. Então, através do discernimento de espírito, nós podemos discernir uma mentira. Nós podemos, o Espírito Santo vai falar, isso não é verdade. E como que a gente sabe? Porque o Espírito Santo, ele traz um incômodo, certo? Então, por que é importante o discernimento de espírito? Para a gente discernir. Esses dias atrás eu contei para vocês, chegou uma jovem para mim, agradecendo, porque ela veio, né, falar assim, olha, apóstolo, estou muito feliz, porque na oração da madrugada eu fui liberta. Eu fiquei endemoniada, eu fui liberta. E aí a pessoa que estava ali com ela falou, não, eu depois disso eu fiz libertação nessa pessoa. E aí eu falei assim, e você acredita que tá tudo ok? Ela falou, sim, eu acredito que tá ok, eu acredito que eu tô bem. E aí quando eu olhei nos olhos dela, o Espírito Santo disse assim, isso aqui é o discernimento do Espírito, ele tá aí dentro. Ele ainda tá aí dentro. Eu falei, ok, maravilha, glória a Deus. Eu falei, mas eu gostaria de fazer mais uma oração para fazer uma checada, para ver se tá tudo ok mesmo. Posso? Pode. E aí eu lembro que eu levei aquela moça pro cantinho ali, e a hora que eu botei a mão nela, manifestou. Agora, e se eu não tenho discernimento? Ah, tá tudo bem, não precisa de oração. Certo? Né? Tá tudo bem, não precisa de oração. Por quê? Porque a pessoa pode achar que está liberta. Ela pode achar que tá tudo bem. Porque o diabo engana, né? Ali eu orei, fiz a oração, quebrei, expulsei. Amém? Então, para expulsar demônios, esse dom ele é muito eficaz. Que nós podemos expulsar pela autoridade que temos. Mas, queridos, às vezes você fez a libertação e aí o Espírito Santo fala, ora de novo, tá aí ainda. Você vai orar de novo, vai manifestar de novo, certo? Então, o discernimento de espírito mostra para nós que tipo de demônio está atuando ali, né? Que tipo de espécie de demônio, né? Então, às vezes você está orando, aí vem no seu íntimo o espírito da raiva, o demônio que age pelo rancor, o demônio que age pela falta de perdão, certo? Diversas vezes eu estou ali num processo de libertação difícil, e aí eu tenho que tirar em nome de Jesus todo o espírito da falta de perdão, aí o demônio fica mais ouriçado ainda, porque eu descobri o meio pelo qual ele entrou, certo? Existe também, eu já contei para vocês, isso eu vou falar muito no seminário para vocês, sobre projeção astral. Projeção astral é uma prática ilegal, certo? Onde a pessoa, ela faz uma técnica, certo? De sair do seu corpo. Isso é provocada por demônios, os demônios que ajudam a pessoa a sair do seu corpo em espírito, para ela andar em lugares, para ela acessar lugares, certo? E eu vou falar uma coisa para você, os espelhos são portais para isso, tá? Então você precisa ungir sua casa, selar todos os espelhos com o sangue de Jesus, para que nenhum demônio entre na sua casa pelos espelhos e também nenhum bruxo, nenhum feiticeiro e nenhum mago das trevas entre através dos espelhos. Espelho é um portal. Apóstolo, mas todo espelho? Não, mas vamos supor que o espelho que chegou dentro da sua casa é de alguém que tem um pacto com Satanás. A pessoa que serve ao diabo, todas as coisas que ela tem, igual você não consagra suas coisas a Deus, os filhos das trevas também, certo? Então, queridos, a projeção astral é uma técnica ilegal. E se isso acontece se isso acontece no seu corpo sem você querer, você vai orar e repreender e pedir para um anjo do Senhor guardar a sua vida, o seu corpo, o seu espírito. E olha só, aí nós temos, paralelo a isso, uma experiência que Deus dá que chama arrebatamento de espírito, mas isso é concedido por Deus. E quando Deus dá essa experiência, Ele zela do teu corpo, Ele cuida. Agora, é muito perigoso uma pessoa que sai em projeção astral. Ela pode morrer, certo? Então é muito perigoso, é uma prática muito perigosa e é uma prática demoníaca, projeção astral. Eu acredito de todo o meu coração que Deus pode nos dar experiências de arrebatamento, mas é no tempo dele, na vontade dele, com o anjo dele respaldando, certo? Então o que acontece? A presença de um espírito humano, vamos supor que um espírito
de bruxo. Vou contar uma experiência para vocês, tá? Vou contar uma experiência para vocês aqui, que eu tive, para vocês entenderem. Nós estávamos indo pro Joel, né, amor? É a última que a gente teve com bruxa, bem pesada, né? Foi no Joel, a gente tava indo pro Joel. Tava. Ou indo pro Joel, ou voltando. Assim ainda. Estava indo pro meu apóstolo, né? Eu vou, toda escola profética, todo alinhamento profético, eu vou lá pro meu apóstolo. E nessa ida, nós queríamos parar, eu tinha feito uma agenda para uma filha espiritual, para a apóstola Elaine, tinha feito uma agenda ali com ela em Curitiba, e estamos indo, né, em direção ao apóstolo, mas paramos ali numa cabana, onde foi? Local? Santa Catarina. Em Santa Catarina. E já ia falar uma coisa, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, eu poderia dizer para você que é os lugares mais tenebrosos para bruxa, feiticeiro, satanista. Tem muito, tá? Principalmente, vou falar onde tem muita bruxa. Canela, qual é o nome daquela cidade turística lá? Gramado? Gramado, muita bruxa. Muita, tá? Porque são pessoas que não têm tanta raiz na cidade, então é cidade turística, tá? Tem muito lugar místico. Então nós, primeira coisa, quero que você entenda, ataques espirituais existem. Então nós saímos do nosso estado, que é São Paulo, estávamos lá no Paraná, e do Paraná fomos para Santa Catarina. E quando nós estamos ali, nós paramos numa cabana, tipo assim, umas cabanas turísticas. A gente ia ficar ali 2 dias, né, amor? 2 dias porque eu tinha que dar uma aula, eu acho que era da escola de... Não sei se era do Reset. Eu acho que era do Reset. Eu tinha que dar uma aula do Reset, então eu precisava de estar em um lugar tranquilo. Mas enfim, como nós mexemos com a oração da madrugada, às vezes eu tenho que dar aula, a gente já anda com o que, amor? Com gerador, com uma Starlink. Então, olha só, quando nós chegamos, imagina, gente, um cansaço que nós estávamos muito grande. Então, nós chegamos nessa cabana já muito tarde, muito cansado, tá? E aí, o que aconteceu? Quando nós chegamos ali na cabana, a cabana linda, maravilhosa, né? Um silêncio. Quando chegamos, eu falei, Deus, eu consagro esse... Mas sabe quando você faz aquela oração cansada de qualquer jeito? Foi desse jeito. Nesse dia tinha luz, né, amor? Quando nós chegamos. Tinha luz. De repente, no outro dia, a luz, pá, acabou. Mas só acabou na nossa cabana. Eu falei, Na hora me veio uma suspeita profética de que provavelmente nós estamos debaixo de um ataque. E, meus queridos, vida que segue, nós temos gerador, nós temos Starlink, nós não vamos deixar de fazer o que nós temos que fazer porque nós andamos preparados. Hoje, né, porque eu tenho 2 cachorrinhos, eu viajo com eles, então eu sempre tô ficando em Airbnb, em umas cabanas, para mim poder levar meus cachorrinhos. De repente, o Shalom e a Shekinah, tá, começam a latir para a porta. Mas começam a latir. Eu falei assim, amor... Só que assim, eu não senti opressão demoníaca, porque eu sei quando é um demônio. Então, o que acontece? O que eu tô tentando ensinar vocês aqui? Que a presença de um demônio é muito diferente da presença de um espírito humano em projeção astral. E meus cachorros virados pra porta e latindo. Eu falei, amor... Aí, né, eu acho que o Júnior falou assim, deve ser algum barulho, alguma coisa. Escuta. Já tava até deitado pra dormir, né? Não, a gente tava na sala ainda, amor. Eu falei, amor, não é nada não. Aí nós fomos deitar. E aí, meus cachorrinhos tá em cima da minha cama. E aí eles vão pro bico da cama, sabe quando fica na ponta da cama, virado pra porta, latindo de novo, continua latindo. E latindo pra porta, tipo assim, nós estamos no quarto agora, nessa cabana. E aí meus cachorrinhos tá no bico da cama, latindo pra porta e olhando pra porta. Eu falei, amor, e o Júnior deitado. De repente, sabe quando a porta do armário faz isso aqui, gente? Aqui, ó. Tipo assim, um barulho assim, ó. E nós escutamos a porta do armário da cozinha abrir e bater. Pá! Eu falei, amor, ele levantou na hora. Eu falei, amor, levantou na hora. Só que quando eu vi os cachorros latindo, eu já tinha falado, todo demônio bate em retirada em nome de Jesus. Só que os cachorros continuaram vendo e latindo. Então, o que acontece? Quando, de repente, o apóstolo levanta, ele já levanta debaixo do discernimento de espírito. Aí ele levanta assim,
todo espírito em projeção astral, todo bruxo, todo feiticeiro, agora, sai em nome de Jesus. Aí eu me arrepiei todinha. Eu falei, é bruxa, é espírito de bruxa. E aí eu comecei a clamar e nós começamos a guerrear. Senhor, envia anjos aqui agora, em nome de Jesus. Então assim, o espírito humano, ele não obedece, tá, a um comando. Então você precisa pedir que um anjo qualificado, fala, Senhor, em nome de Jesus, envia agora anjos qualificados e tira todo o espírito humano aqui em projeção astral. Senhor, envia anjos agora sobre este local. E queridos, era nítido. Aí depois eu entrei em contato com o pessoal da intercessão, falei, gente, ó, nós estamos aqui, eu acabei de orar, né? Eu terminei de orar, já não tinha mais nada. E nos outros dias também nós não sentimos mais nada. Então, por que eu estou falando para você? Quando é uma visitação de um bruxo, um espírito humano, é diferente. Qual que é a sensação? A sensação que você está sendo espiado. A sensação que você tem certeza até onde a pessoa está. Então, o que você vai fazer? Você vai repreender todo o demônio, bate em retirada em nome de Jesus. E o que acontece? O demônio que acompanha aquele bruxo, aquele feiticeiro, ele sai. Agora, o espírito humano não. Então, você precisa falar, em nome de Jesus, eu chamo anjos qualificados agora para tirar todo o bruxo em projeção astral. Em nome de Jesus, cai por terra agora, sai. Aí você vai ungir aquele lugar, vai selar aquele lugar, vai pedir ali que o Senhor proteja aquele local, amém? Então, assim, foi muito nítido, né, nesse dia, foi muito específico, certo? Depois, no outro dia, a luz voltou, né, amor? A luz, a energia voltou, tudo voltou, amém? Então, isso que vocês têm que tomar cuidado, tá? Então, o espírito humano, ele é muito diferente do espírito demoníaco. Como que é o espírito demoníaco? Como que é a atuação de demônios? Quando é um espírito demoníaco, você vai sentir medo, angústia, opressão, cheiro. Você vai sentir que a atmosfera pesou. Quando tem um espírito demoníaco, todo espírito demoníaco anda com uma atmosfera pesada. Então é a atmosfera de preguiça, de dor, de angústia, de tristeza. É a atmosfera baixa, a frequência baixa, né? Então é isso que você vai sentir. Certo? Então, sentiu algo, você vai orar, certo? Então, o discernimento de espírito ajuda a discernir a intenção que tem no coração de alguém. Então, alguém tá falando algo para você, parece que mesmo a pessoa, você fala, nossa, algo não tá batendo. Meu Deus, essa pessoa é maravilhosa, ó, eu vou fazer um grande negócio, vai ser muito bom, mas eu tô sentindo de não fazer, eu não sei, eu tô inquieto, eu tô sem paz. Eu creio que existe um termômetro muito grande que Deus colocou dentro de nós, que é a paz, que excede todo entendimento. A partir do momento que você perdeu paz, ainda que o negócio, ainda que a comunhão, ainda que a conexão com a pessoa, querido, você sentiu paz? Vai. Você não sentiu paz? Você fica, certo? A gente pode discernir a influência de falsas doutrinas. Não, isso aqui não bate, isso aqui não fecha, isso aqui tem algo errado. A gente discerne espíritos em objetos e lugares. Então, por exemplo, você chega na casa de uma pessoa, aí de repente um objeto começa a te incomodar. Por que esse objeto está te incomodando? Fulano, o que é isso aqui? De quem que você ganhou? Então tem alguma coisa ali. Se um objeto começou a te incomodar, certo? Tem alguma coisa ali. Vai te ajudar esse dom do discernimento de espírito. Discernir a atuação de demônios na vida das pessoas. Como que o demônio está atuando ali naquela vida? Como que o demônio está influenciando? Esse discernimento ajuda a discernir, né, os espíritos malignos em visões, em sonhos. Amém? Também. O discernimento ajuda a gente a discernir um sonho. O que Deus está tentando falar comigo nesse sonho? Eu vi isso, eu vi aquilo outro, né? Então é o discernimento de espírito que vai te ajudar. Por exemplo, você sonhou com cobra, é ataque espiritual. É um ataque espiritual acontecendo dentro da sua... A cobra está dentro da sua casa? É um ataque espiritual acontecendo dentro da sua casa. Então você sonhou? Gente, o sonho não significa que já esteja acontecendo ou que de fato vai acontecer. Pode ser que Deus esteja te mostrando o que está acontecendo ou que ainda vai acontecer. Então você vai orar e vai repreender e vai expulsar, tá? Discernir atitudes, né, religiosas, discernir o legalismo, discernir coisas que não são do trono de Deus, falsas doutrinas, o fogo estranho, né? Então, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa caindo ali e a pessoa impartindo e a pessoa orando pela outra. Aí, de repente, Deus fala, não vai ali não.
E você achou que aquele homem era de Deus, aquela mulher era de Deus. Ele falou, não vai ali não, fica aqui, certo? Por quê? Porque talvez ali, essa pessoa pode sim carregar uma unção, mas pode estar contaminada e aquilo ali pode trazer, certo? Obstáculos na sua vida. Então isso aí, o discernimento de espírito vai nos ajudar a discernir, certo? Se tem manipulação, discernir influências hereditárias. Então você está orando com uma pessoa e o Espírito Santo fala, o demônio vem da linhagem familiar, hereditária. Então esse dom, ele é muito cirúrgico, ele é muito específico. Então todos nós carregamos um nível de discernimento espiritual, mas quando nós estamos fluindo no dom do discernimento de espírito, certo? É cirúrgico, é certeiro. O Senhor vai nos mostrar, amém? O que está acontecendo naquele ambiente. Por exemplo, às vezes você entra numa loja, você dá dor de cabeça porque aquela loja está debaixo de uma opressão. Então, demônios atuam ali. Às vezes você entra na casa de alguém, você sente a glória de Deus, uma paz que excede todo entendimento, porque aquela casa ela é tomada do Espírito Santo de Deus, certo? Então, você entra num lugar e você fala, olha, eu sinto algo nesses livros, tem algo, isso é discernimento espírito aguçado. Eu sinto uma opressão, eu sinto aqui isso aqui tem algo aqui, vai olhar os livros, deve ter algum espírito abrindo legalidade, tá? É desse jeito, certo? Então, como que esse dom, queridos, como que a gente recebe esse dom? Como que a gente flui nesse dom? Você pode adquirir o dom do discernimento de espírito buscando, com jejum, com oração. Então, provavelmente a pessoa que jejua muito, agora eu vou te falar, a ativação desse dom é jejuando. Porque quanto mais você mortifica a sua carne, mais cresce no espírito, maior é a sua fluidez nesse dom, ok? Então, por exemplo, alguém pode impartir e ativar isso sobre você, mas aí para você fluir nesse nível, você vai ter que jejuar, você vai ter que se consagrar. Alguém pode impor a mão sobre você e falar, eu ativo agora o dom do discernimento de espírito. Você pode ativar esse dom buscando, falando, Deus me dá o discernimento de espírito, tá? Certo? Leitura, meditação da palavra, adoração, pedir o Espírito Santo com fé. Então, né, você pode alimentar esse dom, crescer nesse dom conforme é o quê? A sua entrega, amém? Conforme a sua entrega, amém? Então eu quero que você entenda isso. Vamos lá, deixa eu ver. Principais frutos desse dom, pra gente finalizar aqui, que eu não quero me alongar muito, tá? Principais frutos desse dom. Fruto dele, na libertação, ele flui demais, certo? Proteção contra enganos, né? Então, às vezes, a pessoa está orando em línguas ali, você fala, eu te repreendo agora, manifesta em nome de Jesus, porque não é uma língua de Deus, pode ser uma língua de Satanás, tá? Purificação da igreja, ajuda a trazer discernimento do que está acontecendo nos bastidores, do que tem que ser feito, do que tem que ser transicionado, do que tem que ser movido. Fortalecimento da fé, né? Ambientes são santificados porque a gente começa, por exemplo, eu estou agora levantando uma bandeira contra o espírito de Leviatã, principalmente contra o meu povo, porque para que o meu povo não venha ser o quê? Tocado por essa influência demoníaca. Eu estou santificando o ambiente e evitando o quê? Que pessoas venham passar perto, passar puro, pedindo ao Senhor que no nome de Jesus toda seta de Leviatã caia por terra, todo ataque à mente, todo ataque à vida espiritual das pessoas venham cair por terra em nome de Jesus. Então, Deus, eu poderia só saber que o espírito de Leviatã ataca sobre o mês de Adar, mas Deus me mostrou como ele vai atacar e o que ele pretende fazer. Então, por causa do que eu sei isso? Porque o Senhor me deu discernimento de espírito, então eu vi aquelas pestes marinhas saindo das águas e vindo sobre a nação brasileira, certo? Sobre as crianças, sobre os jovens, né? Então há um ataque massivo do diabo, principalmente quem está tendo a identidade formada. Então nós vamos orar e nós vamos guerrear, tá? Esse dom serve para a edificação do corpo de Cristo, reconhecimento genuíno da presença de Deus, crescimento em santidade, confirmação da verdade, amém? Então, por exemplo, a gente busca o Senhor e a gente vai tendo as confirmações de Deus. O Senhor está nisso, o Senhor está naquilo, o Senhor está naquilo outro. O Senhor vai falando com você, amém? Então, como faz para exercitar o dom do discernimento de espírito? Oração, jejum, palavra. Agora, qual que é a ferramenta que mais edifica, que mais traz o aguçar desse dom? Jejum e oração, tá?
Então, pratique as disciplinas espirituais, principalmente o jejum. Estude as escrituras, tá? Avalie se vem de Deus, certo? Então, por exemplo, a gente tem na Bíblia, né, falando pra gente ver se realmente aquilo ali vem de Deus. Então, a gente, quando faz uma libertação, vou ensinar isso pra vocês, né? Aí os demônios não admitem que Jesus veio em carne, certo? Então a gente pergunta, Jesus veio em carne ou em espírito? Se ele falar em espírito, é demônio que tem ali. Como que é isso? Você terminou de fazer uma libertação. Aí você pergunta, Jesus veio em carne ou em espírito? Se falar que veio em espírito, é demônio, manifesta em nome de Jesus, amém? Se falar que veio em carne, certo? A gente sabe que agora é a pessoa que está ali, porque ela está reconhecendo que Jesus veio em carne. Jesus veio em carne, Jesus encarnou, o verbo encarnou, certo? E os demônios não querem admitir isso. Então ele vai falar que veio em espírito. Então nós podemos testar, certo? Então você suspeitou que não está liberto, vou ensinar isso para vocês no seminário. Você suspeitou que não está liberto, o que você pode fazer? A checada. Jesus veio em carne ou em espírito. Fala agora comigo. Eu estou liberta em nome de Jesus. Se a pessoa falar, eu estou liberta, e der uma pausa, e depois falar, em nome de Jesus, pode ter demônio. A pessoa está falando uma frase de forma pausada, certo? A pessoa pode estar falando uma frase de forma pausada. E o que acontece com essa frase de forma pausada? Ela não está admitindo, porque o demônio, ele é sorrateiro. Fala mais rápido. Eu estou liberto em nome de Jesus. Aí a pessoa tem que falar mais rápido, certo? Mas se você sente, pelo discernimento de espírito, que a pessoa está manifesta ainda, todo demônio escondido agora manifesta em nome de Jesus. Então eu vou ensinar vocês no seminário como fazer isso, tá? Glória a Jesus. Então você analisa o quê? O dom serve para você analisar as manifestações. Quantas vezes eu já vi gente rodopiando, espírito de engano, manifesta agora em nome de Jesus, tá? Manifesta agora em nome de Jesus, certo? Então, o dom, ele vai te ajudar a fazer uma checada. O dom, ele é cirúrgico. Então, olha, para a libertação, então toda pessoa que mexe com libertação precisa ter o discernimento de espírito? Não. Mas a pessoa que carrega autoridade, porque toda pessoa para ministrar a libertação precisa ter o quê? Precisa ter autoridade no nome de Jesus. Para fazer libertação, tá? Você precisa carregar autoridade. O discernimento de espírito vai ser um upgrade, ou seja, vai ser um bônus a mais na sua vida para ministrar libertação sobre essas pessoas. Por quê? Por exemplo, eu já contei para vocês, eu estava numa libertação. Sai no nome de Jesus, sai, já tinha quebrado legalidade daqui, legalidade lá. E eu falei assim, Espírito Santo, por que esse demônio não está saindo? E o Espírito Santo disse, por causa do aborto. Há um altar de sangue. Aí eu falei, Espírito do aborto. Ele, e começou a gritar, e começou a gritar, e começou a... Quando foi o Espírito do aborto, tá? O demônio ficou louco. Eu falei, eu removo agora todo o sangue que foi derramado através da vida dessa mulher. E eu declaro agora, espírito do aborto, pega suas coisas e todos os que estão com você e saia em nome de Jesus. Agora, sai em nome de Jesus. E aí ele saiu, mas eu estava ali na luta. Então por quê? Lembra que eu falei pra você da corda que o demônio amarra? Ele se pendura lá na alma, ele fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu tenho uma legalidade. Porque quando você tá falando sai, por mais que haja um vento para remover ele, um vento de poder, de glória, nós, muitas vezes, por causa da legalidade de sangue, pactos, dá essa legalidade. Maldições hereditárias também, certo? Pecados não confessados também dá essa legalidade. Certo? Então, isso é muito sério. Aleluia? Então, o dom, ele é sobrenatural, vai te ajudar de forma sobrenatural. Então, busque o dom. Fala, Senhor, me dê discernimento de espírito. Discernimento de espírito para tudo que você for fazer. Amém? Glória a Jesus. Queridos, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia cheio da glória de Deus. Eu vejo vocês na próxima oração da madrugada, nós estamos orando, tá? Para destronar todo o ataque. Você que está procrastinando, você que está com preguiça, você que está com um monte de
pensamentos contrários, com frieza espiritual, vem para a oração da madrugada, eu quero estar orando pela sua vida, amém? Glória a Jesus, um dia abençoado. Beijo, amo vocês.